boa tarde a todos. Vamos dar início ao segundo dia das jornadas de Engenharia Civil. Hoje vamos estar à conversa com o engenheiro Vítor Afonso, a quem, desde já, em nome da IASS, agradeço pela disponibilidade oferecida. O engenheiro Vítor Afonso vai partilhar connosco um pouco do seu trabalho no complexo eletroprodutor da Iberdrola, no Tâmega, que se trata de um dos maiores e mais ambiciosos complexos hidroelétricos do país. Agradeço também a presença de todos os participantes que aqui se encontram e relembro que qualquer dúvida que tenham ao longo da sessão pode ser colocada através do bate-papo, sendo que no fim vai haver um tempo reservado para o esclarecimento das vossas questões. Assim sendo, passava então a palavra ao engenheiro Vítor Afonso. Muito boa tarde, não sei se me estão a ouvir. Então, portanto, em meu nome e em nome de Iberdrola, também queremos agradecer o convite que nos foi endereçado e digamos que é com todo o gosto que vamos fazer aqui a apresentação do sistema eletroprodutor que estamos aqui a construir. Portanto, eu vou começar por vos apresentar um pequeno PowerPoint com, digamos, uma apresentação geral da obra. Julgo que já estão a ver. Sim, estamos a ver. Este primeiro slide é só para enquadrar, digamos, a presença que nós, Iberdrola, temos um pouco por todo o mundo, portanto, quer na América do Sul, na América do Norte, no Reino Unido e na Europa. Portanto, é uma empresa que está implantada um bocadinho por todo o mundo e que é, sobretudo, na produção de energias renováveis, no caso do projeto que estamos a fazer aqui. Concretamente, este projeto, digamos, é um dos maiores projetos levados a cabo em toda a Europa nos últimos 25 anos. Portanto, a potência total que vamos instalar é de 1.160 megawatts. Estamos a falar de um investimento da ordem de 1,5 mil milhões de euros e, digamos, de um período de construção que vai até 2024. Portanto, aqui está 23, nesta altura já temos um bocadinho de atraso, mas já digamos, está concluído em 2024. Este projeto que permite, digamos, cumprir com os objetivos que estão definidos no Plano Nacional de Barragens, prevê a construção de 3 aproveitamentos hidroelétricos que estão interligados entre eles entre 2014 e 2024. Esta interligação provoca uma minimização, uma otimização dos impactos ambientais para uma potência desta natureza. E este projeto vai permitir aqui e está, nesta altura, a dinamizar fortemente aqui a economia local. Nesta altura, com a criação de cerca de 13.500 postos de trabalho, diretos e indiretos, com a contratação de centenas de empresas nacionais, locais, aqui da zona. Associado a este projeto, temos um plano de ação, que são um investimento de 50 milhões de euros, e que foi formalizado com os 7 municípios que estão envolvidos neste empreendimento. Este empreendimento aumenta em 6% a potência instalada em Portugal, a potência hídrica instalada em Portugal. Os dados que temos, os dados operativos, são um contrato de concessão a 70 anos, com incentivo ao investimento durante os 10 anos. O investimento, como já vos referi há um bocadinho, é da ordem dos 1,5 mil milhões, dos quais 300 foram pagos, digamos, no concurso à concessão. As obras tiveram início em dezembro de 2014 e, portanto, estamos a falar de 3 empreendimentos, basicamente, que é Vaivões, Gouveins e Alto Tâmega, que depois obrigam à execução de uma série de linhas de injeção da rede, sobretudo.
Nesta altura, em termos de execução das obras, estamos com um avanço global de 85%. Em Gouveins é que está mais adiantada, estamos com 95%, em Daivões com 90%, e o Alto Tâmega é que está um bocadinho mais atrasada, a execução é da ordem de 60%. Nesta altura temos na ordem de 1.600 trabalhadores diretos, sendo uma boa percentagem aqui da região, e muitas empresas portuguesas e muitas empresas aqui da zona. Portanto, isto é um esquema geral do sistema. Eu depois vou-vos apresentar a seguir um videozinho que é um bocadinho mais gráfico e permite ter uma percepção do sistema mais concreta. De qualquer forma, aqui dá para ver a posição relativa das três barragens, portanto, a de Daivões, a do Alto Tâmega e a de Gouveins, que ficam entre a de Gouveins, entre Ribeira de Pena, Vila Pouca e Vila Pouca da Guiar. Portanto, depois também há os concelhos de Chaves, que também são abrangidos, e Boticas e de Cabeceiras. Mas estes dois municípios são, digamos, os mais afetados pelo projeto. Uma das grandes virtudes deste sistema, digamos, é o sistema de Gouveins, em cujos grupos permitem turbinar e bombar. E, portanto, essa bombagem é uma tecnologia atual, relativamente atual, e tem aqui uma foto que não é deste sistema, é de um sistema de Iberdrola que tem lá Moela, onde podem ver que aqui foi criado expressamente um reservatório no cimo de uma montanha, com a barragem cá em baixo, e, digamos, este sistema, que é o equivalente ao que temos em Gouveins, que já vão poder ver, permite, quando há energia das eólicas, das fotovoltaicas, portanto, quando há energia disponível na rede, o que é que a gente faz? Bomba daqui para aqui, e quando essa energia é necessária, turbina. Isto é uma forma de armazenar energia em larga escala que não existe, digamos, atualmente, tirando o hidrogênio que está agora em desenvolvimento, não existe mais nenhuma forma de armazenar energia com esta capacidade. E, portanto, isto permite regular os excedentes de outras fontes renováveis, portanto, permite modular a curva da procura diária, reduzindo as variações. Tem um funcionamento independente da porosidade e da hidrolicidade. E, neste caso, em Gouveins, portanto, a capacidade de armazenamento é de 20 gigawatts-hora, o que equivale a 4.000 baterias de carro elétrico, 1,5 milhões de baterias para uso residencial. Estas instalações são muito flexíveis e são capazes de prestar uma infinidade de serviços e de ajuste à estabilidade do sistema elétrico. Participa ativamente em todos os mercados de geração diárias e intermediárias, em geração e bombagem, servem de reserva de regulação de resposta rápida e proporciona estabilidade à rede, o que permite a integração segura de outras tecnologias de geração não gestionáveis, como as eólicas, que só produzem quando há vento. Neste aqui, digamos, é o sistema de Gouveins que, digamos, que tem esta função. E, portanto, o sistema de Gouveins é composto por uma barragem, uma pequena barragem de gravidade, 30 metros de altura e comprimento de 230 metros, com descarregador. Tem uma central que está a 320 metros de profundidade, com 4 grupos reversíveis. Esta reversibilidade era o que eu vos falava um bocadinho da capacidade de armazenamento de energia. Tem uma altura nominal de 645 metros, um caudal de turbinação de 120 e de bombagem de 160 e de bombagem de 120.
A caverna, digamos, onde estão os grupos, é uma central em abóbada, que é um campo de futebol autêntico, tem 120 metros, e depois tem acoplado uma caverna onde tem os transformadores. O circuito hidráulico, portanto, que leva a água desde a barragem até à central, tem um túnel, que é esta zona menos inclinada, com um túnel de adução de 4.700 metros, tem uma chaminé de equilíbrio e depois tem uma conduta forçada de 2,1 km. E depois já de ter uma conduta de restituição de 800 metros, que restitui ao rio, neste caso a barragem no rio Torno, e restitui ao rio Tâmega. A Albufeira, pequenina, neste caso, tem 176 hectares, e tem uma largura máxima de 1 km. Portanto, este é o sistema de Gobães. Podem ver aqui umas fotos da barragem de Gobães, da chaminé de equilíbrio, o posto de corte. O posto de corte, digamos, está jusante depois da produção. Aqui podem ver uma caverna da central, aquilo que eu vos dizia que é do tamanho de um campo de futebol. Portanto, aqui já é um distribuidor a ser instalado. Daibões, digamos, está localizado no rio Tâmega, mais a jusante. É uma barragem de arco-gravidade, tem 78 metros de altura, tem um comprimento de coroamento de 265 metros, um descarregador da ordem dos 3.000 metros cúbicos por segundo, tem uma bacia de dissipação para quando os descarregadores estão a funcionar com quase 100 metros de comprimento e tem duas descargas de fundo, uma capacidade de até 132 metros cúbicos por segundo. Esta barragem tem um circuito de caudal ecológico que é turbinal. Portanto, temos dois grupos aqui instalados de 57 megawatts e temos um grupo de caudal ecológico de 4 megawatts. Portanto, a altura nominal é de 60 metros, o caudal turbinado é de 220 metros cúbicos por segundo. Isto podem ver uma fotografia do estado mais ou menos atual da obra. A barragem já está em fase de enchimento e nesta altura estamos com as montagens dos equipamentos mecânicos. Esperamos este ano ter 2 grupos a funcionar. E depois temos a montante, a barragem do Alto Tâmega. A barragem do Alto Tâmega é uma barragem em abóbada, de dupla curvatura, tem uma altura de 106 metros, tem um comprimento de coroamento de 330, 2 descarregadores laterais, tem uma central pé de barragem e tem uma capacidade de 80 megawatts cada grupo. O caudal de turbinamento é 200 metros cúbicos por segundo. Esta é a albufeira da barragem do Alto Tâmega, é a maior, portanto tem 470 hectares e tem 22 quilómetros. É por isso que chega ao Conselho das Chaves. Aqui podem ver o estado atual da obra. Estamos a avançar com as betonagens aqui na zona inferior, com a central e com as tomadas de água. É um projeto desta natureza, é importante que a gente descreva e fale da parte ambiental, que é extremamente importante nestes projetos. No âmbito da própria lei e da concessão, portanto, nós temos uma comissão de acompanhamento ambiental que acompanha todo o plano de medidas de minimização, todo o plano de programas de monitorização e todo o plano de medidas de compensação que foram aprovadas com o estudo de impacto ambiental e que estão em RECAP. Essa comissão é composta desde
as entidades públicas, digamos, com responsabilidades no licenciamento, até ONGs na área ambiental. Portanto. E tem, digamos, uma comissão que trimestralmente vem, visita e verifica se estamos a cumprir com tudo o que está previsto em RECAP. E, portanto, do que está previsto, desde as medidas de minimização, temos o acompanhamento de obra, temos o acompanhamento arqueológico, temos das medidas de monitorização, temos 13 programas de monitorizar a fauna, a flora, a qualidade do ar, o ambiente sonoro, as nascentes, as minas. Temos um programa de comunicação para as crianças. No âmbito das medidas de compensação, temos, já vos falei um bocadinho, um plano de ação socioeconómico com as câmaras municipais de 50 milhões de euros. No período de 2015 a 2019 já tínhamos, digamos, compensado 16 milhões. Desses 50, 24 são geridos pelas autarquias. Portanto, as autarquias apresentam os projetos e são financiados por este projeto. Desses financiamentos podemos ver aqui, por exemplo, o complexo mineiro das Três Minas, que foi, digamos, reabilitado pela autarquia de Vila Pouca, e há uma série deles. Temos praias fluviais que já foram recuperadas. Portanto, temos uma série de projetos que foram, digamos, eleitos pelas câmaras para serem compensados. Relativamente aos que não faz parte digamos, do plano de ação, há uma série de medidas de compensação, e as mais relevantes são as ações que têm a ver com a flora e com a fauna. Por exemplo, tudo o que é sobreiros, que são, digamos, cortados no âmbito deste projeto, têm que ser replantados a uma taxa de 1,3. Portanto, e tudo o que é as áreas que foram desmatadas, nós vamos plantar mais de 1000 hectares. Para a flora também há a melhoria das populações da flora protegida, e para a fauna também temos planos e medidas, nomeadamente para o mexilhão do rio, há uma espécie rara aqui. Portanto, temos um plano de recuperação destes mexilhões. Eu agora vou-vos apresentar um pequeno vídeo que mostra, digamos, para perceberem melhor do ponto de vista do espaço e da interligação entre os três projetos. Eu já agora aconselhava, quem quiser, quem tiver a curiosidade, pode ir aqui ao nosso site, que está disponível e tem uma série de fotos e de vídeos. Eu escolhi um para esta apresentação, agora que me parece, digamos, um bocadinho mais resumido, mas podem aqui ver neste site, tamega.iberdrola.pt, e podem ver alguns que mostram o estado da obra, podem ver uma série de coisas relativamente a este projeto. O vídeo tem som? Tem. Ok. Mas acho que não estamos a ouvir. Não estão a ouvir o som? Não. Também não é relevante, é só uma música de fundo, portanto não é descritivo. Não, a informação importante é que está, é que é vista. Eu posso ir explicando agora nesta fase. Esta é a barragem do Alto Tâmega.
Aqui podem ver o sistema de Gouveins, que está interligado com a Albufeira de Daivões. E que permite terminar do Rio Torno para o Rio Tâmega e bombar no sentido contrário. Ora bem, de um projeto desta natureza e desta amplitude, eu fiquei com algumas dúvidas de que é que poderia, digamos, ir um bocadinho mais longe convosco. Dá-me a impressão que aqui há todo tipo de obras. A gente tem aqui desde obras subterrâneas, túneis, galerias, temos pontes, mas dá-me a impressão que, digamos, o caráter mais específico deste tipo de obras e que me parece mais interessante. Para vocês, eu ia falar um bocadinho da barragem, da construção da barragem e dos botões da barragem. E, portanto, a seguir vou-vos apresentar um pequeno paper, e até tenho aqui, se houver alguma dúvida, que alguém tenha alguma dúvida mais específica, o meu colega Cândido Garcia, sobre botões de barragem, digamos que é uma especificidade muito própria das barragens, não é? E parece-me um bocadinho bastante mais interessante para uma coisa desta natureza, julgo eu. E, portanto, vou-vos apresentar agora um paper que fizemos, que apresentamos no Hydro de 2019, em inglês, mas eu passo um bocadinho aqui a tradução, e em que explicamos como é que o desenho dos botões de uma barragem. E a seguir, depois explicaremos um bocadinho também como é que o processo construtivo, mas, digamos, esta apresentação agora é um bocadinho como é que se faz o desenho do betão. Estamos a falar de obras com uma massa de volume de 400 mil metros cúbicos de betão e, digamos, em que, do ponto de vista da engenharia, deparamos com problemas de fissuração e de retração que têm que ser resolvidos na fase quando se pensa uma obra destas. E, portanto, esta apresentação é um bocadinho a receita, digamos, ou o desenho de um betão de uma barragem. Não são betões convencionais, são betões com agregados de 150, portanto, o agregado máximo é de 150, com pouca dosagem de cimento, com cimentos muito próprios. E pronto, vou-vos fazer um bocadinho esta apresentação. Se alguém quiser interromper, pode interromper e perguntar. Concretamente aqui digamos, vamos focar na barragem de Daivões, que já está construída, mas, digamos, esta tecnologia e esta receita, entre aspas, foi a que, digamos, a que está a ser usada nesta altura também com a barragem do Alto Tâmega. Aqui são novamente os dados da barragem de Daivões, portanto, que não vale a pena estar a repetir. E, portanto, a fazer uma barragem de grandes dimensões, como são estas, nós usamos 3 tipos de betão. O chamado betão tipo 1, que tem os agregados de 150 milímetros, e é aplicado na maioria da barragem, portanto, no corpo da barragem. Uma barragem destas não tem armadura, digamos, são barragens que são desenhadas para ter uma configuração para não ter trações, ou ter o mínimo de trações, e, portanto, tirando os pontos específicos e os pontos, a barragem não é armada. Depois temos os botões tipo 2, que nas zonas onde já há alguma armadura,
e este botão é com um agregado de 70, e temos o botão tipo 3, que é com um agregado mais pequenino, que já são botões mais convencionais. O cimento que usamos aqui foi um cimento desenvolvido com a Simpor específico a isto, para ter baixo calor de hidratação. Estes cimentos são misturados, nós aqui misturamos até logo na origem com cinzas provenientes das centrais a carvão. Portanto, é um reaproveitamento desse material que se dá aqui e que lhe confere ao botão características de menos expansividade, menos retração. A resistência deste cimento é 32 e a percentagem de clinker 4. Os agregados, como eu vos dizia, temos 4 tipos de agregados: o 150, o 70, o 30, o 15 e 2 areias. Nós produzimos, para fazer este complexo, licenciamos e temos uma pedreira a produzir os agregados só para nós. Portanto, o maciço foi estudado, o granito foi estudado e foi licenciada uma pedreira especificamente para fazer esta obra. E, portanto, temos aqui as curvas granulométricas de cada uma aqui a das areias e aqui a dos agregados. O adjuvante foi um adjuvante que foi, digamos, escolhido de uma série dentro do que há no mercado, em função exatamente da receita que a gente queria. Portanto, neste caso é um superplastificante. E a água é a água do rio. Portanto, foi analisada e serve perfeitamente para se produzir o botão. Temos em cada uma das barragens uma central de produção de botão. No caso de Aibões, tínhamos uma central com capacidade para produzir uma misturadora de 4,5 metros cúbicos. Portanto, ela era capaz de chegar aos 200 metros cúbicos por hora se a gente puxasse por ela. O botão é levado para a barragem com a ajuda de uma grua, de um blondinho, que é uma grua suspensa em cabos e que tem capacidade para 9 metros cúbicos. Portanto, tem uma capacidade de cerca de 30 toneladas. A tecnologia que nós usamos aqui para o controle das temperaturas digamos, nós refrigeramos os agregados antes do fabrico do botão, isto é, previamente à mistura, nós mergulhamos os agregados em água gelada, água de 2, 3 graus, e digamos, para que no final o botão não possa ser aplicado a mais de 10 graus. Portanto, o botão tem que ser aplicado de 8 a 10 graus. É uma tecnologia específica. A própria Iberdrola, por exemplo, aqui em Portugal, a EDP também já se fez de outra forma. Portanto, a EDP em Portugal também não aplica esta tecnologia, coloca na barragem, em cada camada, umas serpentinas e faz circular, depois do botão aplicado, água gelada e para baixar a temperatura do botão. Nós aqui fizemos assim, digamos, é outra forma de fazer. Há várias. E esta é que funcionou bem, digamos, tivemos incrementos de temperatura, o máximo de temperatura que conseguimos no botão foi da ordem dos 30 graus, já depois de aplicado, e, portanto, tivemos que dotar a instalação de fabrico de botão de uma instalação de refrigeração dos agregados, que é esta instalação que está aqui, com o agregado mergulha e é arrefecido para que no final, previamente à colocação, esteja de 8 a 10 graus.
E previamente à colocação, o VB é de 8 a 10 segundos, pelo ensaio de espalhamento. Portanto, o que é que se pretende? Pretende-se, isso já tem a ver com o projeto, portanto, o projeto pretende uma resistência da ordem de 25 megapascais. E, portanto, aqui nós pretendemos aos 28 dias, conseguimos aos 28 dias 18 e aos 90 22 no tipo 1 e 25 no tipo 2. Associado à betonagem está um plano de ensaios, digamos, por cada X quantidade de betão que é colocado, são retirados amostras, quer em betão não cribado, digamos que, imagina, o de 150, são estas de 30 por 44, que é betão cribado, são amostras mais pequeninas. Isto são os resultados depois dos ensaios que a gente faz com essas amostras, digamos, para estudar a evolução da resistência do betão. A dosagem, as dosagens foram variando um bocadinho ao longo da evolução da obra, que a gente vai estudando, mas, digamos, a mais aplicada foi uma dosagem da ordem de 180 kg por metro cúbico de betão produzido. Depois fizemos ensaios de permeabilidade e atingimos perfeitamente os resultados que queríamos, que era menos de 20 milímetros no betão cribado e menos de 30 no betão não cribado. Para o betão tipo 2, a dosagem é esta, e portanto as resistências que pretendíamos eram estas. E lá está, com esta receita, entre aspas, e com este modo de aplicação, nós conseguimos efetivamente controlar as temperaturas e tivemos o máximo de incremento do betão depois de aplicado de 17 graus, o que é ótimo para o que foi bom e para o comportamento da estrutura. Ora bem, isto foi se calhar um bocadinho maçudo, eu agora vou-vos apresentar uma coisa um bocadinho mais gráfica, um bocadinho explicar, digamos, um vídeo que está montado a explicar este processo todo do fabrico. Deixa-me ver, só um minuto. Se alguém tiver alguma dúvida. Digamos, passando da teoria à prática, entre aspas. Isto é a sequência cá está, isto foi a pedreira que a gente criou cá em cima, portanto, entre mais ou menos no centro de gravidade do sistema. Isto é a extração do inerte na pedreira, com recurso a pegas de fogo, o material depois é ligeiramente partido para poder ser transportado e vai para a pedreira. Portanto, aqui é britado, isto é no primário. Há um crust-talk, digamos, com a britagem do primário, e depois vai entrando no secundário, no terciário, até produzir as areias no quaternário, até produzir os dois tipos de areias que temos. O agregado é bem lavado aqui. E estas coisas têm que funcionar depois em circuito fechado, por causa ambientalmente, tem sistemas de tratamento. Portanto, é transportado neste caso, para a barragem de Daivões. E aqui podem ver já a instalação de produção de betão. Portanto, tem os silos, onde é armazenado,
é feita a seleção. Nós aqui, digamos, fazíamos uma pré-mistura quase com a dosificação que estava, era refrigerado, depois era novamente cribado e era novamente pesado antes de ir à mistura. Portanto, nós preferíamos refrigerá-lo quase na composição final. Portanto, temos os estilos do cimento. Isto são os silobus, que é o equipamento da misturadora descarrega no silobus, que é um equipamento que anda em carril, que leva aos 9 metros cúbicos, que vai descarregar no balde, que é um balde gigantesco, não é? De quase 30 toneladas, e depois, com o blondinho, é levado para os blocos da barragem. Aqui podem ver a preparação de um bloco de barragem, da betonagem de um bloco de barragem. Portanto, a barragem está dividida em 16 blocos, cada bloco sobe de 2 em 2 metros e sobem sempre, há uns que seguem à frente, que são os chamados blocos líderes. As juntas têm que ser bem preparadas, cá está, o botão é produzido, descarrega neste silobus, este silobus vai descarregar no balde do blondinho e o balde leva para, digamos, para o bloco. E inicialmente, em cada junta, digamos, é deitada uma argamassa de ligação, portanto, há sempre uma argamassa de ligação entre cada camada do botão de barragem. Cá está o botão tipo 1, que é o tal de agregado de 150. São botões que são espalhados com um bulldozer e que são vibrados com vibradores de alta frequência acoplados a uma giratória. Podem ver aqui a vibração, parece que é um botão, digamos, muito seco, mas depois vibrado adquire, digamos, aquela textura que se pretende. Que à volta das galerias, a barragem tem galerias que atravessam o corpo da barragem, tem 3 galerias horizontais e uma perimetral. 4 horizontais, peço desculpa. Podem ver aqui, à volta da parte das armaduras, já tem que ser o botão tipo 2, é o agregado mais pequenino e, digamos, já se consegue vibrar. Esta armadura é colocada à volta, lá, nos pontos singulares, neste caso à volta das galerias. Podem ver a capacidade que tem o blondinho, que todos os equipamentos que estão em cima do bloco eram transportados com o blondinho. No final, digamos, é preciso tratar a junta, é preciso tirar aquela parte da leitada que fica, digamos, para pôr o agregado à vista. E pronto, e depois fazer os testes das geometrias e os testes de arrebentamento à compressão e do módulo de depósito. Isto é um proveito de botão integral.
E podem ver aí os... Finalmente, também acho que é interessante muito apresentar-vos aqui um videozinho. Se calhar agora passávamos só à fase das questões, de algumas dúvidas que foram aqui colocadas. O José Silva pergunta qual o objetivo da diminuição da temperatura do botão na hora de colocação? Diminuição da retração? É isso. Portanto, o objetivo é que o botão, se atingir temperaturas muito elevadas, depois há fenómenos de retração e fissuração induzida que podem ser sérios e, portanto, o que se pretende é que o botão não atinja as temperaturas, essas temperaturas elevadas. Lá está, pode ser que eu conheça, pelo menos há duas tecnologias distintas. Uma é que nós usamos aqui, que é com a refrigeração prévia do agregado e, portanto, definindo uma temperatura de colocação baixa, na ordem dos 10 graus. A outra tecnologia, que eu também conheço, que também se limita um bocadinho a temperatura de colocação, mas é 20 graus. Imediatamente após a colocação, cada camada daquelas que viram tem um conjunto de serpentinas e é passada água à temperatura do rio, e previamente às injeções juntas é passada água mais fria, água a 2 graus, precisamente para baixar sempre a temperatura do botão. O objetivo é sempre baixar as temperaturas, que o botão não atinja temperaturas elevadas, da ordem que induz mecanismos de fissuração, que não podem existir neste caso. Obrigado. Depois o Carlos Rocha pergunta, cada bloco de betonagem em média, que volume de betão tem? Depende da zona da barragem onde estamos. Na zona inferior, havia lá zonas que tinha mais de 1000 metros cúbicos de betão numa só betonagem. Há blocos que têm 20 por 40 por 2, é só fazer a conta, 800, 900. Depois em cima já é 500, porque a barragem vai estreitando a espessura. Nos blocos lá embaixo chega a betonagens de ordem dos 1000 metros cúbicos, que demoram mais do que um dia a betonar. Ok, para já não há mais questões. Olha que o vídeo que eu tenho aqui, o outro, pode responder muitas coisinhas. É curto, é curtinho, é 3 minutos e é interessantíssimo, vai ver. Porque eu time-lapse a obra e depois, se surgir alguma, eu vou falando. Mas também pode ir fazendo a pergunta enquanto está, que este não tem som. Está a ver? Olha, cá em baixo... O som é importante para este vídeo, não? Não, este não tem som. Okay. Este não tem som, é por isso que podemos ir falando. Está a ver? Isto tem 16 blocos. Há os blocos líderes, que são os que vão à frente, e há os blocos que vão atrás. Por causa destas cofragens tem que haver um afastamento. Entre cada betonagem há um tempo de limite entre 4 dias e 10 dias para o seguinte. Se passar 10 dias a gente considera que o bloco queima, temos que picar a junta. Os 4 dias é para o botão ter a resistência, que é para suportar a betonagem seguinte. Portanto, esta cofragem está ancorada na camada anterior. Aqui podem ver, não sei, portanto, a dada altura nós fizemos a consolidação a partir daqui, portanto, em cada um destes blocos fez perfurações na fundação e injetou-se calda, chamada consolidação da fundação. E podem ver também nestas superfícies os compartimentos das juntas. Portanto, aqui leva uma junta waterstop e estas juntas depois têm uns circuitos que vão para dentro destas galerias e a partir destas galerias a gente injeta estas juntas. Portanto, depois da barragem estar feita, há a injeção de estas juntas entre cada bloco, são injetadas com calda. Portanto, este aqui, neste caso, estamos a ver em compacto uma coisa que foi desde maio de 2018 a novembro de 2020. Cá está, cá em cima isto já muito mais belto, aqui os volumes eram 200, 100 metros cúbicos, mas lá em baixo eram 800, 900, chegavam a 1000 metros cúbicos de cada betonagem, de cada betonagem. A
Aproveito já agora para continuar com algumas questões que estão a ser aqui Força, colocadas. força. O José Silva pergunta como foi estruturado o solo da fundação e que tipo de trabalhos de geotecnia foram feitos para esse mesmo solo de fundação? O solo foi escavado. Portanto, nós escavamos a fundação até encontrar maciço competente. Portanto, o projeto define um grau de alteração da fundação e, digamos, nós tínhamos um projeto de escavações, em média 20, 25 metros abaixo da cota do terreno natural e, digamos, escavamos até encontrar grau de alteração W2, W3, W4, e depois era só, digamos, é claro que não podíamos tínhamos que fazer um tratamento digamos, não podíamos ter arestas muito vivas, porque podiam induzir ali pontos de tensão muito que é evitar, e portanto, tendo o grau de alteração e a capacidade da fundação pretendida, portanto, a escavar até ter, e, digamos, adoçar a fundação para não ter arestas vivas. Okay. Para finalizar, uma última pergunta. O Carlos Rocha pergunta: em termos geotécnicos, a obra teve alguma particularidade relevante? E, se possível, também para falar um pouco sobre o plano de monitorização e instrumentação da obra, quer na fase de execução, quer depois na exploração. Em Daivões, felizmente, do ponto de vista geotécnico, não tivemos nenhum. Antes, pelo contrário, a fundação encontrada foi ligeiramente melhor do que era expectável. Tivemos uma questão que é sabida no Altâmega de uma falha que nos, digamos, que deslizou e, digamos, e tivemos que fazer um tratamento mais. Por isso é que a obra, como nos disse no início, está ligeiramente atrasada por causa desse incidente geotécnico. Relativamente ao plano de instrumentação, temos um plano de instrumentação que é sujeito à aprovação da parte da IAPA, digamos, com o acompanhamento do LNEC. Temos uma equipa permanente do LNEC em obra a acompanhar, digamos, a instalação dos vários equipamentos. Temos centenas de equipamentos, desde equipamentos de monitorização da própria fundação, com extensómetros e fios de prumo é para as duas coisas, portanto, com extensómetros de fundação, até equipamentos de monitorização do próprio betão, extensómetros em que dá o estado de tensão do betão. Temos fios de prumo, que aí já dá o comportamento depois da estrutura, digamos, os deslocamentos da estrutura. Temos medidores de juntas, temos termómetros, temos bases tridimensionais, temos, não sei se os linkei todos, são centenas. E, digamos, há um projeto, que foi um plano de instrumentação, que é muito importante nesta fase do enchimento. Nesta fase do enchimento, há um plano de primeiro enchimento que prevê, digamos, o acompanhamento ao detalhe por patamares que estão definidos e com as leituras de toda a parte da instrumentação, a ver se o comportamento da barragem é o que é esperado. Okay, muito obrigado a todos os que colocaram algumas questões e dúvidas. Antes de finalizar a sessão, gostaria de agradecer ao engenheiro Vítor Afonso pelo ter-me disponibilizado e por nos ter proporcionado esta oportunidade. Tenho a certeza que o que foi aqui apresentado será bastante útil na nossa futura vida profissional. Gostaria também de agradecer a todos os presentes. Espero que este momento tenha sido proveitoso para todos. Por fim, recordo que amanhã às 3 da tarde haverá uma nova sessão das Jornadas de Engenharia Civil, na qual estaremos à conversa com o engenheiro José Carlos Lino, com a temática Inovação na Engenharia Civil, onde serão discutidas novas tecnologias como o BIM e outras. Posto isto, dou por encerrada a sessão de hoje e mais uma vez obrigado, engenheiro Vítor, e obrigado a todos os presentes. Obrigado nós pelo convite e obrigado, Cândida.